Galera, um jogo muito movimentado e com oportunidade para as duas equipes. Botafogo vence o São Paulo por 2-1 no estádio do Newton Santos. O Botafogo marcou os gols com Tiquinho Soares e Eduardo, e Caleri marcou o único gol do time do São Paulo na partida. O time do Botafogo iniciando o Brasileirão muito bem, iniciando com vitória sobre a equipe do São Paulo. São Paulo que teve muitos desfalques para essa partida, né? Mas também não justifica também o resultado. O São Paulo sempre tem que entrar em campo precisando também vencer. O Botafogo fez o dever de casa, conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Galera, eu separei um corte do programa aqui, linha de passe, falando tudo sobre esse confronto aí entre a equipe do Botafogo e a equipe do São Paulo. Vou deixar o link também na descrição. Cresce Direitos Autorais ESPN do Grupo Disney. Bela, uma triangulação, você até troca passes no meio de campo, porque às vezes você não consegue carregar a bola para frente. Mas sempre que tem qualquer possibilidade de levar a bola adiante, leva até onde dá. O próprio gol do São Paulo é mais isso. Joga na área aí, vê o que acontece. Bate, rebate, sobrou aqui, saiu o gol. Não é uma construção de futebol. Por isso, eu não vejo perspectiva de melhora. Evoluir, eu acho que todo mundo vai evoluir. Essa é a primeira rodada, são 38. Ao longo do campeonato, os times vão evoluir. Mas as ideias de jogo, tanto do São Paulo quanto do Botafogo, são essas que a gente viu. Que o Botafogo faz um gol no final usando essa bola. O Cuesta adianta, consegue carregar e cruza. Mas nesse aspecto, o Botafogo hoje está melhor servido do que o São Paulo. Assim. Eu acho que era esse ponto que eu ia jogar. Chiquinho, Carlos Eduardo, Júnior Santos. Tem jogador para fazer isso. Não, e não é só isso. Eu acho que tem um outro ponto, até para você complementar, que pode ir nesse caminho, eu vi o Renatinho também. O Botafogo hoje parece mais ciente do que ele tem nas mãos como arma para organizar um time do que esse São Paulo. O São Paulo ainda parece muito perdido entre o que ele gostaria de jogar, que passou da temporada passada, e o que ele pode jogar com esse Rogério, com esse novo elenco que ele monta para ter esse futebol mais vertical. Eu fico muito com essa sensação. Eu vejo que o Botafogo, pelo menos na escalação de hoje, ele assumiu que vou ser físico e vou ser vertical. Ele tinha, por exemplo, no banco o Lucas Fernandes, que é um cara de mais construção, o Segovia, que chegou agora, que é um jogador também de mais qualidade técnica. O Botafogo escolheu fazer, até por questão do gramado, que hoje também foi uma estreia do gramado, todo mundo, acho que no começo do jogo, o São Paulo sentiu muito isso, inclusive, porque o jogo estava muito vivo, a bola muito viva, o São Paulo não entendeu muito o que estava acontecendo. O Botafogo escolheu isso, e eu acho que dentro do que ele se propôs fazer, ele conseguiu encaixar o jogo dele, principalmente nos começos dos tempos. O São Paulo, eu discordo um pouco de não ter perspectiva, primeiro porque eu acho que o Rogério nunca conseguiu contar com o elenco. Porque realmente ele perde. Não, todo jogo tem. O Eduardo Afonso entra com a gente no Sport Center e fala: vem a listinha, a tela do São Paulo é sempre um negócio desse tamanho, com desfalques. Não, e se confirmarem as lesões de Luciano, David. Isso, os dois. Os dois? Por enquanto é não, só. mas serão 20. Piora, Breler. É isso. 20 lesões do São Paulo. É isso. E já não tinha hoje Ferrarese, Galopo, Igor Vinícius, Moreira, Thales Costas, Wellington, e não tinha o Erisson, que não podia jogar. Você olha pro São Paulo hoje, eu discordo quem acha que o time não tem organização. Eu acho que tem. Ele tem. Eu acho que mas na hora de pensar ofensivamente, você enxerga, é bem limitado. Você enxerga a estrutura, o São Paulo em vários momentos consegue, principalmente dentro de casa, ficar com a bola. Eu acho que o São Paulo vive muito uma questão, primeiro, anímica, de toda essa pressão que envolve o São Paulo, e cada time do São Paulo, em cada temporada, é um time urgente, como disse o Eugênio. Ele quer resolver logo, ele é ansioso, ele quer tirar um peso das costas, ele quer fazer... E isso, eu acho que tem a ver também, aí sim, com o trabalho do Ceni, de afinar um pouco mais isso, escolher melhor o momento. Às vezes a gente fala muito de tática coletiva, mas tática individual, de ajustar um pouco melhor o corpo na hora de finalizar, de escolher um momento de finalizar, que a gente viu nesse lance agora, que, ele tinha outras alternativas ali. Se você for pensar minimamente, qual que é a maior chance de você continuar construindo uma jogada, ou de você dar uma bola daquela... Aquela bola do Caio Paulista é uma bola muito mais, vamos dizer assim, difícil de acertar. Ele tinha outras condições de fazer. Ele poderia ter pausado. Eu entendo que o Rogério... vamos ser urgente, vamos resolver o jogo, é a característica da equipe. Eu acho que é afinar um pouco mais esse acabamento das jogadas. Eu acho que é um time que... Mas eu não vejo isso melhorar desde o início do ano. Sim, não tem muito por conta dessa... Eu acho que pressão até psicológica. Acho que tem até isso. Não há problema nenhum de jogar direto. O Fortaleza do Rogério jogava direto. Sim. Você tem que jogar direito.
É isso, escolher melhor. A opção, essa opção... Ele tá todo trabalhado no trocadilho hoje. Ele tá todo trabalhado no trocadilho. Direto, não tem problema, é um jeito de jogar. É um de vários jeitos de jogar. Agora, isso está contaminando o jogador que fazia isso direito. O Wellington Rato já não é o mesmo de outras partidas. É isso. Tinha partidas que ele era um cara que você podia contar com ele para uma jogada. Mas aí você hoje já não pode mais. Até da maneira como ele está jogando. O Wellington Rato era ano passado no Atlético Goianiense, que jogava na direita trazendo para o meio. Agora ele está jogando no meio. Ele era um jogador de explosão física, muito do 1 contra 1, de partir para cima do lateral, da marcação e buscar alguma coisa. Assim ele se fez. E aí, quando você traz um jogador com essa característica para jogar por dentro, porque ele abre a ala, hoje foi o Michel Araújo. A ala pela direita, canhoto, que estava jogando até pela ala esquerda, hoje ele traz para a ala direita. E eu não sei exatamente o que é que ele estava pensando com isso. Mas aí ele quer ponta, entre aspas. Sim. O Wellington Rato foi ponta ano passado. Ele pega o Wellington Rato e bota por dentro. Dá pra entender? É, porque ele vai dizer que não tinha o Luciano que saiu, que o Galo tá machucado, não tinha o Mas ele só jogou assim no meio de semana contra o Ituano, ou no início da semana contra o Ituano, por dentro. Mas a dificuldade toda é que o Luciano não é um armador. E aí ele precisa jogar com o Luciano de segundo atacante. Esse time não tem armador, esse time não tem armação. Não, mas... Esse time é direto. Levanta a bola na área ou então chuta. Se houver um rebote, tenta chutar de fora da área. É isso que ele faz, ele não tem. Mas ele já disse, talvez seja esse até o ponto do Brilho, ele já disse recentemente que ele precisa desse cara, né? Que ele não tem esse cara. Quem era esse cara era o Galopo, que se machuca. Que também não é. Não, também... Quem mais se aproxima disso hoje é o Rodrigo Nestor, no elenco do São Paulo. Por exemplo, fez uma enfiada de bola linda no jogo contra o Tigre lá. Pro Erisson nas costas da defesa. Plenamente. O cara mais organizador é o Nestor. Numa defesa que deu espaço ao São Paulo. O Galopo é o Carlos Eduardo, é chegada. De área a área. Até essa questão, insistir nessa questão anímica e mental, porque se a gente for pegar o recorte dos últimos jogos do São Paulo, olha que negócio muito louco. O São Paulo ele é eliminado pro Água Santa, fazendo um jogo onde ele produziu para ganhar o jogo e ele não sofreu contra-ataque, por exemplo. O São Paulo fez um jogo contra o Água Santa, de eliminação, que ele não sofreu. Ele realmente não conseguiu. Aí ele vai jogar contra o Tigre, ele faz um primeiro tempo terrível. Então a gente já viu. Muito de produção, né? Aí no segundo tempo faz um segundo tempo bom. Aí contra o Ituano não é uma coisa nem outra, é um jogo terrível o tempo todo. Aí hoje ele começa mal, ele melhora e controla, aí o segundo tempo ele passa a ter o controle do jogo e cria chance, aí ele toma o gol. O São Paulo é uma montanha-russa. Uma hora tá bem, outra, o time não consegue ser linear, nem dentro de um próprio jogo. Tá faltando uma sintonia aí. Mas não é uma... Eu imagino que essa é a tendência para a temporada. O torcedor do São Paulo, que imagina esse time estável, está se iludindo, porque vai ser um São Paulo com muitos percalços, aos trancos e barrancos. Dificilmente vai ser uma temporada melhor do que a temporada passada. O São Paulo, até diante de lesões, problemas que são recorrentes e crônicos, conseguiu chegar a uma final de Sul-Americana, conseguiu ser competitivo na Copa do Brasil. Para hoje, até por essa ideia nova de fazer um time mais modesto, um time mais brigador, a tendência é que o São Paulo sofra mais. Então, vai ser de muita oscilação. É um São Paulo que, em campo, reflete o que o clube é em sua estrutura e isso reflete no trabalho do treinador. É claro que o Rogério pode evoluir, o Rogério pode até retomar muito de um jogo mais elaborado do ano passado e adaptar para esse, e mesmo com um estilo mais direto, mas eu vejo que também não dá, enquanto a gente depositar no Rogério toda a expectativa para esse São Paulo, de escudo, de evolução, não, escudo, e de escudo? Escudo ele sempre vai ser, né, Dani, pelo tamanho que tem. Se ele trabalhar de jardineiro no São Paulo, ele vai ser escudo. Mas isso não resolve nem para ele, porque a pressão em cima dele é cada vez maior. E daqui a pouco bom o trabalho do Rogério? Não é bom. Não é bom agora, são as circunstâncias também. Ele está cercado de uma situação que é muito difícil. O time não tem dinheiro para fazer investimento. Então, assim, olha só, esse jeito de jogar do São Paulo hoje é um time sem pensamento, é um time que é automatizado para atacar. Primeiro, assim, como disse aqui o Renato, dá para a gente ver que tem uma organização, que tem início e meio. O problema é o fim. O fim, que é fazer o gol, o time não consegue. Ele não consegue ter qualidade na criação das jogadas de ataque. Esse é um Rogério do São Paulo dessa passagem.
O Rogério sempre foi assim? Não. O Flamengo foi campeão brasileiro com o Rogério, ele recuando o William Arão para ser zagueiro, para ter qualidade de passe. Era um time de toque de bola. Se você comparar o Rogério campeão brasileiro com o Flamengo, com o Rogério desse de São Paulo atual, são estilos radicalmente opostos. Mas necessário, né, Eugênio? Para esse time aí não dá para pretender o que aquele Flamengo faz. Tem que encontrar um meio termo para esse São Paulo. Ele não pode ser só assim, porque só assim tá dito que não vai dar certo. E às vezes a gente se ilude porque é um time de muita intensidade, de muito vigor físico, que consegue, nessa imposição física, às vezes, ter controle do jogo por alguns minutos, mas que não se sustenta tecnicamente na criação ofensiva. Então, dominou, chutei 50 bolas. De que maneira? Como aquela que a gente viu ali do Caio Paulista? Tem que saber gerar a situação. Mas aí é o treinador ou é... Então, é o jogador? Porque, eu tô olhando aqui as estatísticas do jogo, né? Me corrijam se por acaso a gente tiver alguma coisa diferente, que às vezes são pontos de atenção de um lugar para o outro. Mas onde eu tô olhando aqui, tá dizendo 13 finalizações do São Paulo, 12 do Botafogo. 5 finalizações para fora do São Paulo, 6 do Botafogo. 3 no gol do Botafogo, 7 do São Paulo. Ou seja, é também a qualidade, é o como você finaliza. E aí o treinador não pode entrar em campo. Olha só, mais ou menos. E assim, é também a falta de qualidade, mas uma coisa que eu acho que é um contexto muito importante, a gente tem que colocar no balanço quando a gente fala em avaliar o trabalho do Rogério, é assim, a gente cobra uma elaboração ofensiva, acho que ele tem que entregar mais, o time precisa ter mais, mas é muito louco, porque ele não tinha o Calera até esses dias. Aí hoje ele começa com o Luciano, ele perde o Luciano. Futebol é repetição. É o jogar sem pensar, ele vem num jogo em que o principal jogador foi o Erisson, que já não estava hoje. Que já não estava hoje. Então, você não consegue repetir escalação e principalmente treinamento. Você não consegue ter todo mundo. Você não consegue ter o tal do entrosamento que todo mundo fala. Como é que esse jogador gosta de receber, como é que ele não gosta. Vamos lá, Renato, vou fazer um paralelo. Hoje a gente viu o Fluminense contra o América Mineiro, que ganhou o jogo com 2 atletas que até outro dia não estavam no elenco. O John Kennedy estava emprestado à Ferroviária, não estava inscrito no Campeonato Carioca, e o Lelê jogou o Campeonato Carioca pela Volta Redonda. Os dois entraram, parecia que se conheciam há séculos. Contexto. Se encontraram. Como você mesmo falou, com o campo aberto, o Fluminense hoje jogou mais em transição. Mas com o campo aberto, eles conseguiram se achar. Sim. E jogou sem Keno e Arias, que são tudo lá na frente pro Fluminense. Mas porque jogaram em cima das características deles. Porque o time conseguiu gerar a situação para colocar e eles conseguiram se achar. Então, o São Paulo, se o Calleri ficou um tempo fora, mas o Calleri está no elenco já há algum tempo, ele conhece como jogar com o Luciano. Ele conhece como jogar com o jogador. O Erisson menos, porque o Erisson chegou há pouco tempo. Mas, por exemplo, São Paulo contra o Ituano começou com 2 centroavantes. Não teve uma jogada em que um desses centroavantes foi usado como pivô. Não teve. Joga de costas aqui para aproximar, para chegar aqui um Rodrigo Nestor do meio, para tentar fazer aqui sair uma jogada por baixo? Não. As opções eram sempre lateralizar e levantar na área. Tanto que o atacante, o Calleri, disse depois do jogo que foi o pior jogo do São Paulo na temporada, né? Eu quero levantar uma questão, mas eu acho que o Prof queria falar aqui uma coisa também, né, Prof? O Rogério lembrou que não é, como a gente está discutindo aqui, o Rogério não é um técnico avesso a bola no chão. Não Ao contrário, ele quer bola no chão. Se a gente estivesse discutindo um time que não tem armação porque o técnico prefere jogar sem armador, não é isso, não é o time que não tem armador, o elenco não tem armador. Então ele não tem por onde escapar. Agora, com o que ele tem aí, eu acho que vai conseguir pouco mais que isso. Talvez o Calleri entrando numa nova fase goleadora dê uma maquiada nessa situação, 2, 3 jogos em que as coisas voltem a funcionar com Luciano e Calleri, mais com Calleri nessa altura da vida. Fora isso, não vejo muita saída. Estão faltando coisas básicas, a gente falou de coisa aqui de arroz e feijão, né? Os atacantes sabem como jogar juntos, o David sabe como é jogar com o Rogério desde os tempos do Fortaleza. Esse mínimo também está faltando. Tem que aparecer coisas mínimas, porque o que o São Paulino reclamou na partida anterior foi que não houve futebol nenhum. Foi uma sequência de cruzamentos estéreis para a área, como hoje foram essas conclusões. Então, e isso eu acho que o Rogério ainda pode trabalhar, mas não é muito. É um time aguerrido e só. É muito pouco. Para a gente fazer um exercício. Galera, também não tem como botar só culpa no Rogério Ceni. Ele tem uma parcela de culpa? Tem, mas o time do São Paulo não tem condições
de contratar jogadores e por isso vai sofrer durante a temporada inteira. Se o Rogério Ceni não focar no Brasileirão, vai correr risco de rebaixamento. Esse ano a equipe que focar em outras competições, esquecer o Campeonato Brasileiro e não for bem no Campeonato Brasileiro, pode apostar que vai correr sério risco de rebaixamento. O Campeonato Brasileiro esse ano tende a ser muito mais competitivo e as equipes que não focar no Brasileirão vai cair para a Série B. As equipes que quer jogar as Copas e deixar o Brasileirão tem que ter time para isso, e o São Paulo não tem. Não tem. Ano passado o São Paulo sofreu, porque se o São Paulo focasse um pouco no Brasileirão, o São Paulo poderia ter conseguido a vaga na Libertadores. Eu acho que faltou foi isso. Já a equipe do Botafogo, mérito total do Botafogo pela vitória. Botafogo jogou em casa, jogou com gramado novo, o Botafogo conseguiu fazer o dever aí que era vencer jogando em casa. Tem que ter uma boa porcentagem de vitórias jogando em casa, jogando fora de casa também tem que conseguir algumas vitórias, já que o Botafogo pensa em conseguir uma vaga na Libertadores. Ano passado também passou muito próximo, né? E esse ano acredito que o Botafogo, tendo aí o Brasileirão, Copa do Brasil também, na minha opinião, é obrigação o Botafogo tentar chegar um pouco longe também. Na minha opinião, não tem chance de ser campeão da Copa do Brasil, mas eu acho que se focar no Campeonato Brasileiro, pode colher frutos muito bons aí no final da temporada. Essa é a minha opinião, galera. Coloca nos comentários a opinião de vocês também sobre essa partida entre Botafogo e São Paulo. E não esqueça também, galera, dá aquela moral no nosso canal, deixa seu like, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.